Os judeus, uma vez por ano, exatamente entre os meses de outubro e setembro, é o último mês hebraico, considerado como o dia do perdão eterno. O mês, para o calendário judaico, não segue a regra do calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório no século XIII. E o ano então termina entre setembro e outubro. E no último mês do calendário hebraico é feito um ritual chamado Yom Kippur. Mas o que ele significa? Nós vamos ver neste documentário. Bom, para que a gente possa entender o significado real do Yom Kippur, nós temos que voltar um pouco à história dos hebreus, exatamente no livro que está no Pentateuco, onde Deus determina e institui que Moisés celebrasse o dia eterno do perdão. O ritual seguia um protocolo. 2 bodes deveriam serem sacrificados, um degolado em cima do altar, outro deveria ser lançado no deserto. É o chamado bode Azazel. Mas qual a lição que isto traz para aqueles que se dizem cristãos dos dias atuais, sendo isto uma determinação divina, onde está explícito e escrito que o sacrifício deveria ser eterno? Bom, para que a gente possa entender de fato toda essa narrativa acerca do Yom Kippur, nós temos que entender que há um mundo dentro de nós. Trazemos tudo dentro de nós, e a maldade também está dentro de cada um de nós. E em nossa concepção há vaidades e também há maldades que devemos sacrificá-las no altar. E altar sempre vai significar aquilo que está acima, mais relevante em nossa vida. E Yom Kippur fala do sacrifício que devemos fazer uma vez por ano das nossas maldades, naquilo que tange servir a Deus. Nesta alegoria, entendemos que deverá ser um tempo de análise pessoal. Na verdade, tudo que está dentro de nós, esse mundo que há dentro de cada um de nós e que está encerrado dentro de cada um de nós, temos os nossos instintos que nos reprovam porque nos fazem agir com irracionalidade. Quando Noé preparou a arca e pôs nela os animais, nós podemos entender que nossos instintos atrapalham a nossa própria evolução espiritual. Então eles devem estar embarcados para que possamos, pela fé, vencer a própria corrupção da verdade. Pois se nós os deixarmos ativos, seremos induzidos a agir de maneira instintiva e irracional. E é aí que nós nos corrompemos. Corrompemos o nosso entendimento quando entregamos aos nossos instintos as nossas ações. Erramos e nos corrompemos contra a própria verdade, levando à corrupção. Por esta razão, o Senhor Deus disse a Adão, ainda lá no Éden, domine sobre os animais. Na verdade, nós estamos diante de uma figura a qual deveríamos dominar sobre os nossos instintos, porque foi o nosso instinto, o instinto da serpente, no primeiro estado de espírito da alma e do corpo, nós cedemos a esse instinto, dando voz a ele, e a alma se corrompeu pelo engano. Veja como a irracionalidade está dentro de cada um de nós.
e são os nossos instintos naturais que nos fazem agir de maneira espontânea, automatizada às vezes, e que, se nós queremos a salvação e se nós queremos sair da corrupção do engano, nós devemos embarcar esses instintos e usar da fé para que nós possamos sair da corrupção. Yom Kippur fala do sacrifício dos bodes, a representação instintiva dos nossos desejos e anseios cainianos e de oferecermos o nosso melhor a Deus, achando que isto nos promoverá. É assim que nos corrompemos, pois nossas obras jamais agradará a Deus. Somente através de Cristo isso é possível. E por Ele nós seremos aceitos por Deus. Sacrificar em Yom Kippur é reconhecer os nossos bodes. No sacrifício, 2 eram sacrificados. O primeiro, os pondo no deserto, para que padecesse na solidão do deserto e no afastamento. E o segundo deveria ser degolado, cortar a sua cabeça. Tudo isso há uma figura, uma significação para a nossa vida espiritual. 2 bodes. Um deveria ser colocado no deserto. Isso significando o afastamento, a solidão, deixá-lo perecer no deserto. E o segundo, que representa ser degolado, cortar a cabeça, aquilo que pensa, aquilo que raciocina, porque a cabeça representa aquilo que é o fator pensante, aquilo que determina os nossos desejos e anseios, até mesmo de servir a Deus. É muito interessante porque o Yom Kippur deverá estar fixado na consciência de todos como um mandamento eterno e que sinceramente serão praticados por aqueles que querem servir a Deus através de Cristo. Mas quando nos entregamos aos desejos de servir a Deus através de nossas obras, na verdade estaremos alimentando e nutrindo esses bodes dentro de cada um de nós. Mas muitos anulam a obra de Cristo através de seus meios carnais, inventados para servirem a Deus, através de suas próprias constituições mentais criativas, e criam meios de servir a Deus das mais variadas formas de doutrina. Sempre, pois, o sacrifício deverá ser eterno, porque o homem tem uma mente criativa e ele utiliza essa mente criativa até mesmo no servir ao Deus eterno. Devemos fazer uma autoanálise pessoal de quando em quando e chegar a essa determinada conclusão. Será que sirvo a Deus da minha maneira? Será que eu criei um método, uma forma de servir a Deus e isso o agradará? O pecado, como vimos neste documentário ou em um dos documentários posteriores, é o próprio engano. Nos enganamos até mesmo pelo fato de achar que servir a Deus da nossa forma é a melhor maneira. E quando nos enganamos criando formas e conceitos e maneiras errôneas de servir a Deus, na verdade estamos alimentando esses bodes dentro de cada um de nós. E até mesmo as ovelhas, que têm um significado da própria vaidade, que deverá também ir ao sacrifício. Fatalmente estaremos nos enganando. A nossa própria religiosidade poderá se tornar ímpia, iníqua e perversa. Acreditando que estamos servindo a Deus, até mesmo oferecendo a Ele o nosso melhor, na verdade estaremos barganhando e anulando a própria obra de Cristo. Tudo que fizermos no nosso melhor, por mais melhor que seja, por mais bonita que seja a oferta, jamais poderá agradar a Deus. Muito pelo contrário, nos reprovará como a oferta de Caim foi reprovada. Somente quando reconhecemos que Cristo alcançou a maneira mais eficaz e perfeita de agradar a Deus,
deixaremos de buscar métodos, meios para assim fazê-lo, sacrificando nossos bodes e ovelhas, o qual a segunda figura nossas próprias vaidades, e somos vaidosos até mesmo no servir a Deus. Podemos esperar que a graça imerecida de Cristo a nós nos faça oferecer o melhor sacrifício. Espero que esse documentário tenha alcançado o seu objetivo de trazer à luz da sua consciência o melhor sacrifício: Cristo.